Olá, aqui é Henrique Portela do IMAPS Data Group e hoje o meu assunto é por que é tão difícil ser data-driven. O que é uma empresa data-driven? Uma empresa data-driven é aquela que pauta suas decisões no dia a dia, equilibrando a experiência das pessoas que tomam decisão com os dados e análise sobre os dados para a tomada de decisão. E eu não estou aqui só falando de dados de clientes, é dados de clientes, de fornecedores, de parceiros externos, das pessoas da organização, dos colaboradores, mas não só dados pessoais, dados das máquinas, dados de localização dos veículos, da logística, dados financeiros, todos os dados que ajudam a tomar decisão. Esses dados estão por todos os lados da empresa e permitem que o processo decisório ocorra com muito mais precisão. Lembrando que decisão é por si só algo de risco, algo incerto, então o dado ele nunca garante a decisão. O que ele faz é diminuir a incerteza que é própria da tomada de decisão. O dado tem esse benefício de, misturado com a experiência do ser humano, diminuir a incerteza que é natural ao processo decisório. Você já pensou por que as empresas digitais são data-driven? Você vai perceber que a maioria dos exemplos que se cita hoje na mídia, em palestras de empresas data-driven, estão ligadas às empresas digitais. E é interessante olhar isso sob perspectiva, né? Essas empresas digitais, elas nasceram a partir da sua interação com o ser humano por um meio digital, como a internet. E pela primeira vez era possível, então, identificar toda a trajetória do cliente, os cliques que ele deu no site, o que ele fez, qual foi o fluxo dele. Então essas empresas não nasceram necessariamente orientadas a dados para serem melhor administradas. Elas nasceram orientadas a dados porque isso fazia a natureza do negócio delas. Claro que essas empresas, ao longo do tempo, também foram se orientando muito mais a KPIs, ou seja, indicadores chaves de processo, que as ajudaram a melhorar o processo decisório em todos os seus processos internos e externos. E se minha empresa não é um nativo digital, não é uma empresa nativa digital, né? Como que eu faço? E é importante a minha empresa ser data-driven? Claro que sim, é importante hoje que todas as empresas sejam data-driven, porque a qualquer momento elas podem ter um nativo digital competindo com elas, ou mesmo os competidores tradicionais também estão evoluindo para cada vez tomar decisões mais assertivas baseadas em dados. A maioria das empresas que não nasceu já nesse mundo digital começou a sua aventura em Data Analytics como uma área centralizada que provavelmente gerava relatórios, mais tarde dashboards, para que fossem usadas pelos tomadores de decisão no dia a dia. Muitas vezes esses tomadores de decisão olhavam para aquilo que foi entregue e não usavam aquilo porque não refletia exatamente a realidade deles, e eles acabavam usando planilhas pessoais para tomada de decisão, trazendo velocidade, mas talvez um pouco menos de governança, né? E até de controle. Quando essa pessoa saía, a gente tinha um problema. As empresas evoluíram, a grande maioria delas hoje já usa então ferramentas de autoatendimento para a construção de dashboards, algumas com uma boa governança de dados, mas nem todas, né? Para conseguir dar conta dessa necessidade. Mas também a necessidade de análise evoluiu. Hoje não se fala mais só olhar os dados internos, é necessário que se olhe para os dados externos, para que se misture tudo isso. Então eu tenho que olhar sim os dados de redes sociais, eu tenho que olhar tráfego do meu site, eu tenho que identificar a localização dos meus clientes, eu tenho que cruzar com aquilo que os clientes estão consumindo da minha empresa, eu tenho que então cruzar esse mundo externo com o mundo interno, volume de dados, Big Data com Small Data, que é os dados mais contidos, mais organizados, mas eu tenho que misturar tudo isso para melhorar o meu processo decisório. E esse processo decisório
tanto para melhorar os meus processos internos, quanto para conseguir interagir melhor com o ambiente externo dos meus clientes, fornecedores, parceiros e assim por diante. Mas acompanhando empresas no Brasil e fora do Brasil, o que nós percebemos é que ainda há muita dificuldade, principalmente de comunicação entre os times, a transformação do dado em informação, a informação em conhecimento, e esse conhecimento, no final do dia, em tomada de decisão que traga benefício para a empresa, é um caminho truncado, de difícil comunicação, e os principais motivos essa dificuldade acontece principalmente nas empresas tradicionais são 4. Primeiro é uma falta de estratégia em Data e Analytics. O crescimento da atuação em Data e Analytics é por espasmos, contrata uma tecnologia aqui, busca alguns profissionais ali, cria alguns projetos aqui sem necessariamente estar integrado com os outros projetos. Então são crescimentos por espasmos, muitas vezes, sem estar ligado a uma estratégia de Data e Analytics. A segunda coisa que a gente vê é uma falta de alfabetização de dados, que é um conhecimento básico das pessoas sobre tomada de decisão baseada em dados, e é natural que isso aconteça, porque isso não era importante até pouco tempo atrás. O terceiro ponto são projetos que muitas das vezes são mais focados em tecnologia do que em necessidades de negócio. Pasmem, isso acontece com frequência. Focar na tecnologia e não naquilo que a gente quer mudar no negócio de fato. Não menos importante, mas por último, a falta de um conjunto de tecnologias adequada que dê vazão àquela estratégia que se montou para Data e Analytics. Por isso, nós temos 4 sugestões que eu vou trazer a seguir para vocês, tá bom? Primeira, tenha uma estratégia para Data e Analytics. Se você quer uma área de Data e Analytics estratégica, ela não pode ir ao longo do tempo sendo mudada e modificada gradualmente. Ela precisa de uma estratégia de como ela vai atender, que papéis ela vai ter, que metodologias ela vai usar, que tipo de projeto ela vai se envolver, como é que ela vai ajudar as pessoas a tomarem decisão. Crie uma estratégia para a sua área de Data Analytics. Se não tem uma, é preciso que tenha. Segundo ponto, não faça o que estão pedindo. A área de Data Analytics não deveria levantar requisitos. Ela deveria construir soluções junto com as áreas. Se nós falarmos do mercado de construção, o cliente não fala direto com o engenheiro. Nós temos um arquiteto no meio que ajuda a identificar o que o cliente precisa, não o que ele pensa que precisa num primeiro momento. Ele não pergunta que largura vão ser as paredes, ele não pergunta que tipo de piso nós vamos colocar. Primeiro ele entende quais são as características do cliente dele, o que ele valoriza. Ele tem filhos, ele tem pets, ele gosta de fazer churrasco, ele gosta de leitura, de som, e a partir disso ele propõe soluções. Então uma área de Data e Analytics, ela não deve ser uma levantadora de requisitos, ela deve construir esses requisitos junto, ajudando o cliente interno a entender o que ele precisa. Então pare de levantar requisitos, tenha uma metodologia para ajudar os clientes internos a construir suas soluções. Terceiro item, ajude as pessoas que tomam decisão, qualifique essas pessoas. Estou falando aqui de alfabetização de dados. Não adianta nada termos uma parafernália tecnológica se as pessoas não sabem se comunicar através de dados dentro da organização. Por mais nobre que seja uma equipe, por mais estudada que ela seja, lembre que há 10 anos atrás não era importante tomar decisão baseada em dados. Então nós temos muitas pessoas em todas as fileiras, em todas as empresas do mundo todo, que não necessariamente são alfabetizadas em dados. Invista nas pessoas. E por final, pense numa tecnologia que dê vazão a tudo isso. Não adianta a gente ter uma estratégia de Data e Analytics, criar projetos interessantes para a organização, focados na tomada de decisão, capacitar as pessoas para a tomada de decisão, se não houver tecnologia que dê suporte a isso. Então pense em tecnologias que
possam levar desde o dado das suas origens, passando por uma arquitetura de dados que sejam governados, que cheguem até sistemas para construção de dashboard, para self-service analytics, para a ciência de dados, inteligência artificial, sirva a todas essas equipes para que consiga levar uma inteligência até o final, de preferência com a capacidade de, ao final, disparar ações, inclusive automatizadas. Nosso objetivo é mudar o mundo com dados. Convidamos você a vir mudar o mundo com dados conosco. Vamos nessa?